Direto da redação. Operação da Polícia Federal apreende passaporte de Bolsonaro e prende assessores. O ex-presidente Jair Bolsonaro e alguns de seus assessores e aliados são alvos de operação da Polícia Federal que investiga uma tentativa de golpe de Estado. A Tempus Veritatis foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A decisão proibiu Bolsonaro de deixar o país e determinou a entrega do seu passaporte. Ele também não pode falar com outros investigados. 2 assessores do ex-presidente foram presos. O coronel Marcelo Câmara, que era ajudante de ordens, e Felipe Martins, que era assessor para assuntos internacionais da presidência. A defesa de Felipe Martins disse que o advogado João Vinícius Mansur não teve acesso à decisão e solicitou acesso aos autos para se manifestar. Até o momento, a defesa de Marcelo Câmara não se manifestou. Outros alvos de mandados de prisão são o tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira e o coronel Bernardo Romão Correia Neto, que está nos Estados Unidos. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, não era alvo de mandado de prisão, mas foi preso em flagrante por porte de arma ilegal. Foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão. Além dos 4 presos e do Valdemar Costa Neto, também estavam entre os alvos os ex-ministros Anderson Torres, da Justiça, Augusto Heleno, do GSI, Braga Neto, da Casa Civil, e Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa. As defesas de Anderson Torres e Valdemar Costa Neto informaram que só vão se manifestar após terem acesso aos autos. A reportagem segue tentando contato com as outras defesas. No total, 16 militares são investigados. O Exército informou que acompanha a operação e presta todas as informações necessárias às investigações. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Na operação de ontem, realizada pela Polícia Federal, no âmbito do inquérito que apura a tentativa de golpe por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro, assessores e generais e o comando das Forças Armadas no período em que foram presidentes, o que a polícia concluiu é o seguinte, que a minuta golpista ela foi aprovada, ela teria sido aprovada pelo presidente Jair Bolsonaro. E nesse item, ele pediu apenas a retirada do nome do Gilmar Mendes, que seria ali uma ordem de prisão, caso esse golpe tivesse êxito, né? Vamos aqui conferir na reportagem de Gabriel Brum. O ex-presidente Jair Bolsonaro teria aprovado a minuta de um decreto golpista antes de apresentar a comandantes das Forças Armadas. O documento teria sido escrito pelo ex-assessor para assuntos internacionais da presidência, Felipe Martins. A informação está na decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que autorizou a operação desta quinta-feira. De acordo com o conteúdo da decisão, Felipe Martins redigiu a minuta de decreto que pedia a prisão de diversas autoridades, como os ministros do STF Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A investigação da Polícia Federal aponta que Bolsonaro pediu para retirar os nomes de Gilmar Mendes e Pacheco e manter a ordem de detenção de Alexandre de Moraes. O texto depois foi usado para pressionar comandantes das Forças Armadas a aderirem à tentativa de golpe. Em nota, Rodrigo Pacheco afirmou que foi uma ação insensata, encabeçada por uma minoria irresponsável que previa impor um estado de exceção e prisão de autoridades democraticamente constituídas. Acrescentou ainda que agora cabe à Justiça o aprofundamento das investigações para a completa elucidação desses graves fatos. A defesa de Felipe Martins afirmou que não teve acesso à decisão e que já solicitou o acesso integral dos autos para se manifestar. A defesa de Jair Bolsonaro não se manifestou até o fechamento dessa reportagem. Os pedidos de prisão e busca feitos pela Polícia Federal foram fundamentados em informações da colaboração premiada do coronel Mauro Cid, ex-assessor direto de Bolsonaro. A decisão traz também imagens de várias conversas entre Cid e outros investigados. Além do decreto de golpe, os investigadores identificaram tratativas com militares de alta patente para aderirem ao golpe e o monitoramento de autoridades, inclusive do próprio Alexandre de Moraes, para o cumprimento de prisões caso o golpe fosse realizado. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Ontem, durante a operação que nós estávamos realizando, ou melhor, que a Polícia Federal estava realizando, e durante o programa que estávamos realizando, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava dando uma entrevista à Rádio Itatiaia, em Minas. E nessa entrevista, ele foi questionado, ele foi perguntado, né, sobre o episódio. Então ele disse o seguinte, que essa tentativa de golpe, dificilmente aconteceria sem o Bolsonaro. Eu até acredito nisso porque, não porque o Bolsonaro tivesse participado, tivesse liderado, não é só isso, porque a figura do Bolsonaro ela é muito representativa, a liderança
que o Bolsonaro exerce, e ele é o símbolo de todo esse movimento, né? Era presidente da República e mobilizou apoiadores. Então, sem a figura do Bolsonaro, ou sem uma pessoa com a estrutura, com a estatura política do Bolsonaro, que o Bolsonaro conseguiu, dificilmente isso teria realmente acontecido. Então, a figura do Bolsonaro, de uma forma ou de outra, e também o comportamento do Bolsonaro foram fatores determinantes para que essa maluquice permeasse a cabeça de alguns. Nós vamos aqui acompanhar o que disse Lula. Está na reportagem aí? Vamos à reportagem, por favor. A tentativa de golpe de Estado investigada pela Polícia Federal dificilmente aconteceria sem Jair Bolsonaro. A declaração foi do presidente Lula em entrevista à rádio Itatiaia de Minas Gerais nesta quinta-feira. Lula foi questionado sobre a operação Tempus Veritatis, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal e deflagrada pela Polícia Federal, que mirou o ex-presidente e diversos aliados. Olha, eu não sei, eu acho que não teria acontecido sem ele. O comportamento dele foi muito diferente. Primeiro, antes das eleições. Ele passou o tempo inteiro mentindo sobre as eleições, mentindo sobre as urnas, criando suspeição de uma urna que foi responsável pela eleição dele em 2018. Lula disse que é difícil para um presidente comentar sobre uma operação da polícia que corre em segredo de justiça. Eu espero que a Polícia Federal faça a coisa do jeito mais democrático possível, que não haja nenhum abuso, sabe, que faça aquilo que a justiça determinou que faça e depois apresente para a sociedade o resultado daquilo que eles encontraram. Obviamente que tem muita gente envolvida, eu acho que tem muita gente que vai ser investigada, porque o dado concreto é que houve uma tentativa de golpe, houve uma política de desrespeito à democracia. A operação da Polícia Federal investiga uma suposta organização criminosa que teria planejado um golpe de Estado para obter vantagem política com a manutenção de Jair Bolsonaro na presidência da República. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.